Efésios capítulo 3, verso 1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, que é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos, os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Amém? Até aí. A nossa aula, nesta manhã, vai tratar sobre eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Eclésia, né, de onde vem a eclesiologia, significa igreja, os chamados para fora. A igreja, amados e queridos irmãos, ela não é uma invenção humana ou uma organização que aqueles que são cristãos podem ou não escolher fazer parte dela. A partir do momento que Jesus nos resgatou, nós temos que fazer parte da igreja. Nós já fazemos parte da igreja do Senhor. Jesus fala em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o texto que nós lemos vai mostrar que a igreja é um instrumento pelo qual Deus manifesta a sua glória e o seu poder nas regiões celestiais e no nosso mundo terreno. Então, hoje a gente vai examinar sobre eclesiologia 5 verdades. Primeiro, a natureza da igreja, o que ela é. Segundo, o propósito da igreja, por que a igreja existe. Terceiro, o governo da igreja, como ela deve ser liderada. 4, a disciplina na igreja, como ela preserva a pureza. 5, a membresia na igreja. Como e por quê e o que significa pertencer ao corpo de Cristo. Vamos lá. A natureza da igreja. O que é igreja? A igreja, ela não é as 4 paredes. A igreja, ela não se resume a isso aqui, a estrutura. Amém? A igreja é a assembleia dos que foram chamados para fora. É isso que quer dizer igreja no grego. Igreja vem de eclesia, como a gente falou, ou eclésia, que significa assembleia dos chamados para fora. A igreja, ela foi estabelecida por Deus através de pessoas. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A definição de igreja é isso. Era um povo que estava perdido, Deus elegeu esse povo, Deus chamou esse povo e Deus estabeleceu esse povo para servi-lo. Essa é a definição de igreja. A gente pode entender a igreja também em 2 dimensões. Primeiro, a igreja invisível e segundo, a igreja visível.
Na teologia, nós chamamos a igreja invisível de igreja universal. É a igreja universal, ela é do reino de Deus, mas não é do Edir Macedo. Amém? Não é dessa igreja que a gente está falando. A gente está falando da igreja universal no sentido de o corpo espiritual de Cristo que está sobre a face da terra. Ou seja, a Igreja Aliança Cristã, nós somos igreja, junto com Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, junto com igrejas batistas, todos nós somos igreja do Senhor, unidos como igreja, unidos como povo de Deus. Eu não conheço todos, você não conhece todos, eles não nos conhecem, eles não se conhecem entre si, mas nós fazemos parte do mesmo povo. Efésios 1, 22 e 23 vai falar: impôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, alguém que serve a Deus, alguém que se converteu a Jesus, é igreja junto com a gente. Hebreus 12, 23 vai falar da universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, você vai ver que até esse termo universal, ele está na Bíblia. Inclusive, uma curiosidade, católico significa universal. Que a ideia, quando surgiu essas igrejas, é mostrar a catolicidade. Eu não estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, amém? Eu estou falando do significado do termo. A catolicidade ou a universalidade da igreja. A igreja está em todo o mundo, amém? A igreja de Cristo está espalhada sobre a face da terra. Por isso ela é católica, por isso que ela é universal. Mas não é a universal do reino de Deus, do Edir Macedo, e não é a apostólica romana dos papas. Amém? Vocês entenderam isso, né? E tem a igreja visível. O que é a igreja visível? Somos nós aqui. É a instituição que Deus levanta para estabelecer pequenos núcleos do seu povo. Você vai ver em diversas partes da Bíblia o termo igrejas no plural. Quando está falando de igrejas, está falando de povos que estão espalhados, mas eles espalhados entre si se reúnem separadamente para poder cultuar. Seja por conta de região, seja por conta de mais afinidade, e aí tem lá os seus motivos. Por exemplo, a igreja em Jerusalém, Atos 8:1, a igreja em Antioquia, Atos 13, verso 1, as igrejas da Galácia, Gálatas 1, verso 2. Então a gente vai ver que o conceito de igreja local, ele já existe. Isso já quebra uma tese. Qual a tese? Dos desigrejados. Não, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar reunido com o povo, eu não preciso estar em uma igreja, eu não preciso estar me reunindo com irmãos de forma institucional. Deus trabalha com ordem, com decência. Então, ele chama o povo, ele estabelece esse povo, ele coloca liderança para guiar esse povo, para fazer a manutenção, o aconselhamento, para levar o ensino para esse povo. Isso sempre aconteceu. A Bíblia ela usa muitas simbologias para que a gente consiga entender melhor, né, aquilo que Deus está querendo comunicar. E, em relação à igreja, tem algumas simbologias interessantes. Primeiro, corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. O que é que ele está dizendo? Ele está estabelecendo que a igreja é um povo e esse povo é guiado por um líder supremo. E esse líder, nessa simbologia, é o cabeça. A cabeça que dá a ordem para o corpo fazer o que tem que fazer. A minha cabeça está dando a ordem agora para eu falar. E ela costuma dar sempre essa ordem, né? Por isso que eu falo bastante, né, Ana? Eu puxei de alguém. Né? O meu apelido em um trabalho já foi palestrinha, de tanto que eu falava, não estava na boca. Ela está dando a ordem para que eu fale, para que eu me mexa, para que eu fique em pé. A minha cabeça que manda nas decisões do meu corpo. Isso o meu corpo, né, estando normal.
Agora, na igreja é a mesma coisa. Quem manda, quem dá a ordem para a igreja é o cabeça. Nós somos membros desse corpo de Cristo. Nós somos o pé, a mão, a barriga, as costas, somos a orelha, o nariz, mas o cabeça, a ordem, a mente. Inclusive, Paulo fala em 1 Coríntios 2, que nós temos a mente de Cristo. Ele não está falando de forma individual, ele não está dizendo que eu, Vitor, tenho a mente de Cristo, ele não está dizendo que a Maria tem a mente de Cristo, que o Pedro tem a mente de Cristo, que a Ostélia tem a mente de Cristo. Está falando que nós, como igreja, temos a mente de Cristo. Porque ele é o cabeça da igreja. Segunda figura, segundo símbolo usado na Bíblia é noiva de Cristo, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele traz o princípio do casamento para o relacionamento de Cristo e da igreja. O homem ele tem que ser igual a Cristo, a mulher tem que ser como a igreja deveria ser. Dentro da união do casamento, a função principal do homem é ser tanto o provedor quanto aquele que traz a proteção para o seu lar, em especial, nesse contexto, para a sua esposa. A proteção do homem tem que ser tão grande para com a sua esposa que ele tem que estar disposto a morrer no lugar da sua esposa, para que a tua esposa tenha honra, para que a tua esposa tenha liberdade, para que a tua esposa tenha a felicidade, tu tem que estar disposto a morrer por ela, da mesma forma que Cristo morreu. Por isso, Paulo faz esse comparativo, que o homem é Jesus e a mulher é a igreja. E o marido ele tem que se entregar para a mulher, por quê? Porque Cristo se entregou para a sua igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Terceira figura, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muitos desigrejados é aquele grupo, né, a gente já comentou, que acha que não tem que congregar, que acha que não tem que ter uma liderança, que acha que não tem que existir pastor, que acha que tudo isso é perda de tempo. Tudo certo. Eles vão pegar esse texto e vão falar assim, tá vendo? A Bíblia está dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo. De fato, só que eles usam até o texto errado. O texto que fala de forma individual é 1 Coríntios 6, que está falando do problema da imoralidade sexual, e quando um homem se deita com uma prostituta, faz-se com ela uma só carne. Não deve fazer isso porque ele é templo do Espírito Santo. Mas o texto de 1 Coríntios 3, Paulo não está dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Paulo não está dizendo que você é o templo do Espírito Santo. Vamos ler de novo o início. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele não está falando no singular. Ele não está falando assim, você é templo. Você é o templo do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Vós sois o templo do Espírito Santo. Ele está tratando no conceito de comunidade. Ele está tratando no coletivo. Ele está tratando no plural. Vós sois o templo do Espírito Santo. Efésios 2, 21 e 22, ele vai afirmar de novo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nessa figura, a gente tem que entender um pouco do conceito e da importância do templo no Antigo Testamento. Quando tinha algumas festas na Velha Aliança, os judeus
de toda parte do mundo, não importa onde eles estavam, eles davam um jeito deles para irem, ele dava o jeito deles para irem para Jerusalém. E em Jerusalém, eles praticavam a festa. E ali, eles adoravam a Deus. E ali, eles buscavam a Deus. O templo era o símbolo da manifestação da presença de Deus. Para ir adorar no templo, os levitas e os sacerdotes, eles tinham toda uma preparação exclusiva, dedicada, demorada, para ali estar ministrando, para ali estar buscando a Deus. E ali eles ofereciam o sacrifício para trazer a expiação dos pecados, para trazer o perdão. Estou fazendo uma síntese do que está em Êxodo, do Levítico. O templo, para os judeus, era o símbolo máximo da presença de Deus. Tanto que quando tem o exílio e os inimigos vêm e destroem o templo, eles ficam tristes. Ageu vai falar sobre isso. Olha, os velhos, os mais experientes, eles choram, porque eles lembram da glória que era na época de Salomão, na época de Davi, porque perderam a presença de Deus, que era o templo. Então, quando Paulo fala, vós sois o templo do Espírito Santo, ele está falando que a presença de Deus agora não está mais restrita a manifestar-se em um local físico. Ela se manifesta no meio do povo de Deus, que é a igreja. Amém? Por isso que ele usa a figura templo do Espírito Santo. Quarta figura, a igreja é a família de Deus. Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Família, a gente já entende melhor, né? É algo que é comum à nossa sociedade. Na família, a gente se sente à vontade. Na família, mesmo se sentindo à vontade, nós devemos tratar os nossos pais, os nossos cônjuges com respeito, certo? Nós precisamos, mesmo apesar dos pesares, mesmo apesar dos problemas, ainda viver em harmonia com a nossa família. Mesmo tendo opiniões divergentes, mesmo tomando rumos divergentes, a gente sempre se importa, ou pelo menos deveria se importar, porque estamos em família. A Bíblia ainda usa um exemplo que é absurdo, né? Ela fala assim, ainda que uma mãe de leite se esqueça do seu filho, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Basicamente, ela fala, é meio impossível isso acontecer, uma mãe se esquecer do seu filho, que o amor de mãe para com o seu filho é um amor muito grande, é um amor quase indefinível. Mas ainda que possa acontecer de existir algumas loucas que querem distância do filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, o conceito de família pela Bíblia é um conceito muito sério, que nós, pela família, devemos suportar, devemos suprir, devemos renunciar pela proteção, pelo amor e para viver em harmonia na nossa família. E tenho falado já há algum tempo sobre a questão política no Brasil, que ela é tão severa, ela é tão intensa, que até destruir famílias, ela destrói. Por quê? Porque a política virou torcida. Se o meu lado não ganha, ou se não concorda comigo, você é meu inimigo. Olha a cegueira do povo. Olha a cegueira do brasileiro. A gente não deve pensar dessa forma. Ainda que se tenha uma opinião política divergente e a gente discorde frontalmente, nós ainda devemos viver em família. Devemos honrar nossos pais, devemos cuidar dos nossos filhos, devemos proteger nossas esposas, devemos cuidar dos nossos... Aliás, vocês devem cuidar dos nossos maridos, eu não tenho marido, não. Eu tenho mulher. Bem? Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos continuar vivendo
em família. Transfere isso para a igreja agora. Tive problema com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Vou sair da igreja. Você vai sair da tua casa por qualquer problema que você teve? Por qualquer situaçãozinha? Sem antes tentar resolver? Vai fazer isso? Vai abandonar o barco? Só por conta disso? A gente não deve sair da igreja porque tem problema. A igreja é família. E toda família tem problema, toda igreja também tem problema. Menos a nossa, né? A nossa não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Bem, João 10,16 vai falar sobre o quinto símbolo, que é o rebanho de Cristo. Ele vai falar assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Atos 20, 28 diz: atendei por vós, falando aos presbíteros, pastores, etc., e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. O símbolo da ovelha, e olhando para Jesus como o pastor, ele é muito interessante. A ovelha é um tipo de animal que tem muita dependência do seu guia, tem muita dependência do pastor. A ovelha tem dificuldade de discernir entre o bem e o mal, mesmo ali no contexto animal. A ovelha, ela vai beber água, às vezes ela se assusta com o próprio reflexo. Ou seja, é um animal hiperdependente. Quando Jesus usa a figura de rebanho, de ovelhas para a gente, ele está querendo dizer que nós, como igreja, somos dependentes dele, que é o sumo pastor. Basicamente é isso. Agora vamos às marcas da igreja verdadeira, ou de uma verdadeira igreja. Isso é uma herança da Reforma Protestante, que resgatou do catolicismo romano, que foi uma das maiores apostasias que a igreja já viu, a idolatria romana entrando na igreja, mas a Reforma, através de Lutero, Calvino, Knox e outros, resgatou isso, né, graças a Deus. Primeira marca, pregação fiel da palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela prega fielmente as Escrituras, sem distorção e sem omissão. Eu não posso olhar para a igreja e falar assim: olha, eu sei que tem um irmão aqui, ele tem muito dinheiro, e eu sei que ele dá uma contribuição para a igreja muito boa. Só que eu sei que ele está em adultério. Então eu não vou pregar contra adultério, porque eu não quero atingir esse irmão e eu não quero que ele saia. Primeiro que eu nem sei se é irmão, né? Vivendo em adultério, não sei se é. Só que isso acontece, é mais comum do que você imagina. Porque tem um irmão que tem um envolvimento político, tem uma empresa grande, tem uma contribuição maior. Não vou falar sobre adultério, eu não vou falar sobre vida mundana, eu não vou falar sobre isso, aquilo, para não atingi-lo. Vocês podem ter certeza que aquela liderança, aquela igreja, já apostatou. Porque ela está tirando algumas coisas do evangelho só para ficar bem com todo mundo. Até que tira tudo do evangelho para ficar bem com tudo. Isso está errado. Porque o evangelho, acredite no que vou te dizer, o evangelho, ele ofende. O evangelho, ele confronta. Em alguns casos, o evangelho até afronta. Ele traz um choque muito grande para a forma como nós vivemos a vida. Nós precisamos ter ciência disso. Segundo, a administração correta das ordenanças, que é batismo e ceia. Domingo que vem, nós vamos ter aula sobre batismo. Eu confundi, né? Avisei que seria hoje, mas não. Semana que vem, aula de batismo. Na outra, se eu não estiver enganado, vai ser aula sobre ceia do Senhor. Aí nós vamos entrar e entender como tem que ser o batismo e a ceia e a importância dele. Terceiro, exercício fiel das disciplinas. A igreja verdadeira, ela preserva
a pureza doutrinária e moral da disciplina bíblica. O que eu quero dizer com disciplina bíblica? É o ato do devocional, a oração, o ensino bíblico, o jejum. Uma igreja verdadeira, ela tem essa marca com ela. Ela é uma igreja que busca a Deus. Ela é uma igreja que ora, é uma igreja que tem ensinamento. Se não tem isso, acabou. Pode fechar, que não é igreja do Senhor. Vamos lá. Propósito da igreja. Por que a igreja existe? Primeiro, para adorar a Deus. Amém? Propósito supremo da igreja é glorificar a Deus através da adoração. Efésios 1, Paulo vai repetir uma frase 3 vezes. Vai repetir no verso 6, no verso 12 e no verso 14. Para louvor da glória da sua graça. O texto que a gente leu de 1 Pedro 2,9, o apóstolo ele vai falar no final do versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O primeiro motivo, o primeiro propósito da existência da igreja é Deus. É adorar a Deus. Mas isso é óbvio, pastor. Todo mundo sabe disso. Todo mundo pode ter um vislumbre disso, mas não tem a consciência do que é estar em igreja. Lembra que um dos símbolos é o templo do Espírito? Lembra do que eles faziam no templo? Lembra de todo o cuidado que eles tinham com o templo? Quando a gente vem para o culto, a gente tem que criar em nós uma expectativa do que vamos fazer ali. Quando chega sexta, sábado, a gente já tem que começar a ansiar por estar aqui. A gente comete um erro, irmão, de fazer tudo de forma emocional e sentimental. Quando a gente se converte, a gente fica muito naquele fogo, né? A gente, igreja, igreja, igreja. Aí está quarta, aí está domingo. Aí tem limpeza, tem isso, tem evangelismo, eu estou dentro, eu estou... Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que nem tudo são flores, a gente vai desanimando. E com isso, a empolgação emocional e sentimental, ela toma conta. Isso acontece quando a gente se converte ou quando a gente muda de igreja. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. No início foi assim, né? O início do ministério, há 3 anos e meio atrás, né? Tinha mais ou menos ali 20 pessoas, né? Era isso? 20 pessoas. Era uma coisa. E vinham, e faziam. E era aquela empolgação, anseio por estar aqui, etc. e tal. Mas quando foi vendo que o propósito da igreja não era seguir de uma forma a massagear o ego dos demais, foram desanimando, foram desanimando. Aí vem alguns, vieram outros, aí queriam oportunidade, queriam ir, queriam aquilo. Não tem, não encontra. Porque o propósito da igreja não é uma autopromoção. Vocês já perceberam que tem muito cantor secular? Zero problema, quer cantar sua música secular, vai lá e canta. Não sendo funk, essas coisas horríveis, vai lá e canta. Não é problema meu. Agora, quantos deles não usam a igreja para se promover? Começam lá quando criança, aí vai na igreja, canta, aí estoura um vídeo, aí vai, desvia e começa a fazer suas músicas seculares. A igreja foi para quê? Foi só um palanque. Foi um local para autopromover aquela pessoa. A igreja ela não é para isso. A função principal, o motivo principal da existência da igreja é a adoração a Deus. Amém? Se nós não entendermos isso, nós vamos ter um problema muito grande em como vamos viver igreja. Por quê? Já falei para os irmãos e sempre repito isso. Todos temos liberdade para trazer sugestão. Ah, pastor, o que você acha de fazer isso assim? De fazer assado? De colocar ali? De colocar aqui assim? Ok. Vamos analisar, vamos ver a viabilidade. Se for algo sensível, nós temos que orar, mas o principal não deixa de acontecer. Porque às vezes a gente começa a se preocupar com muita questão periférica. O horário, a disposição, o púlpito, ele tinha que estar virado para contemplar os irmãos que estão desse lado. Não, ele tinha que estar mais atrás, ele tinha que estar mais na frente. A caixa tinha que estar lá, tinha que estar aqui.
Irmãos, se preocupe em adorar a Deus. Amém? A igreja, o propósito da igreja é esse. Tem sugestão? Amém. Tem problema. Não é porque a sugestão chegou que nós vamos acatar. Porque imagina, para uma coisa eu recebo 2, 3, 4 sugestões. Não dá para fazer tudo. Mas uma coisa nós podemos garantir que será feita, que é a adoração a Deus. Isso nós não abrimos mão. A adoração a Deus, adoração é prestar louvor, prestar elogio, é colocá-lo em evidência. Amém? A adoração genuína envolve, primeiro, a própria pregação e ensino da palavra. Você vai ver isso em Colossenses 3,16 e 2 Timóteo 4,2. A oração corporativa, a oração coletiva, né? A gente vai ver isso em Atos 2, 42 e 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Cânticos espirituais, a gente vai ver isso em Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. A celebração das ordenanças, que é o batismo e a ceia, e as ofertas e contribuições. Amém? Tudo isso, por que tem que ser feito? Em louvor e em glória a Deus. Se não for com esse propósito, se não for com essa motivação, às vezes a igreja é nova, né? A igreja é nova, estamos caminhando, estamos crescendo, glória a Deus por isso. Aí vem alguém, pastor, vou lá na tua igreja, já começa errado, né? Vou lá na tua, a igreja não é minha, amém? Eu estabeleço a minha igreja. Quem falou isso? Jesus. A igreja é de quem, então? É de Jesus. Mas amém. Aí, mano, pastor, vou lá na tua igreja para te prestigiar. Eu respondo, nem vai. Vai lá me prestigiar? Não vai não, meu querido. Vai não. Se você quer ir para adorar Jesus, quer ir para aprender, quer ir para estar em comunhão, amém. Mas você ir para me prestigiar não é que você não pode. Você até pode, mas você vai perder tempo. Você está indo com a motivação errada. A gente não está ali para prestigiar o pastor, o pregador, o A, B ou C. A gente está ali para adorar a Deus. Se for qualquer outro motivo contrário a esse, que coloque um ser humano ou 8 seres humanos em evidência, sinto muito. Você vai perder o seu tempo. Igreja não é lugar para honrar ser humano. A igreja é lugar para adorar a Deus. E os seres humanos, eles são edificados. Efésios 4, de 11 a 13 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus. Para que serve, então, a igreja? E como ser humano, vamos botar assim entre aspas, se beneficia da igreja, o ser humano, o cristão, nós somos edificados. Inclusive, né, tem a banda, o Projeto Sola, eles têm uma frase, um slogan deles, né, que eu acho muito interessante: glorificar a Cristo e edificar a igreja. A igreja se divide nisso. Glorifica a Deus, louva a Deus, adora a Deus, e o ser humano é edificado. Ele é edificado como? Com ensino, com comunhão, encorajamento mútuo, exercício dos dons espirituais, cuidado pastoral e disciplina corretiva. Na igreja, nós temos o aprendizado. Nós temos que aprender. Não existe isso, dessas pregações motivacionais, de pregações para mexer com o ego do ser humano, de pregação para mexer com o nosso emocionalismo. Tudo isso é forma de manipulação. Político usa isso, coach usa isso, falso pastor usa isso. Todos eles usam formas de manipular, falando aquilo que a gente quer ouvir. O evangelho ele não vai tratar disso. O evangelho ele vai tratar de ensinamento, de edificação. Jesus abria a boca e ensinava. Paulo abria a boca, ensinava. Pedro abria a boca
e ensinava. Pegava elementos de tudo que era região, pegava coisa do Antigo Testamento, trazia à luz no Novo Testamento, na Nova Aliança, para trazer esse ensinamento, essa grandeza. Eu fico pasmo. Às vezes eu vou visitar algumas igrejas, eu ia, né? Hoje eu não tenho muito tempo para isso. E chegava lá, já conhecia aquela igreja, já conhecia o pastor, aí algum amigo chamava assim, não, vamos lá adorar a Deus. Chegava, aí o pastor vai e abre em Marcos 5, 46. É o Bartimeu, né? Marcos 5, 46, se eu não me engano. Aí pregava lá. Beleza, não tem problema. Eu não tenho nada contra o cego Bartimeu. Alguém tem? Ninguém tem. Eu ia lá 3 meses depois. Vamos lá, tá? Vamos lá. A pregação do pastor era em qual texto? O cego Bartimeu de novo. Eu falava, meu Senhor, que revelação é essa que ninguém alcançou? Voltava lá 3 meses depois. Ele estava pregando o quê, igreja? O cego Bartimeu. Senhor, são 63 livros na Bíblia. 66 livros. Não é possível que ele não conhece outro texto bíblico. Porque fica restrito a algumas passagens-chave. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica restrito a mulher do fluxo de sangue. Nossa, essa daí era terrível, né? Tem outra agora. Quando era membro de uma outra igreja, era assim, uma vez por mês livro. A mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha parado de sangrar há muito tempo. E ele pregava, e pregava, e pregava. E era uma tristeza. A igreja não aprendia nada. Eu não estou falando para chegar aqui, hebraico, grego, aquela coisa. A gente faz porque Deus nos deu a graça de ter acesso a esse conhecimento. Só que a Bíblia é muito grande. As riquezas de Deus, elas são insondáveis. A fonte, ela não seca. A gente repete pregação? Repete. A gente repete um texto. Já aconteceu de pregarmos o mesmo texto, pregadores diferentes e trazerem ensinamento diferente. Só que a gente não pode usar isso como desculpa, enquanto ministros e pregadores do Evangelho, de ficar ali sempre no mesmo texto bíblico. A igreja, ela precisa amadurecer. E o amadurecimento vem como? Conhecimento. Ela está na faculdade de psicologia. É todo dia a mesma matéria? É todo dia a mesma coisa? Você aprende alguma coisa diferente ou não aprende? Ela está na de... Como é que é aquele trem de pessoa? Química. Ela está na faculdade de Química. Aprende coisa diferente ou não aprende? Quando eu estava na faculdade, sim, eu fiz faculdade. Eu sofro vou abrir meu coração. Eu sofro um bullying da minha irmã, que ela diz que eu não fiz faculdade, só porque ela não viu. Ela não estava lá comigo, mas eu fiz. Fiz 2, inclusive. Quando eu fiz a faculdade, eu aprendia coisa diferente. Quando ela fez a faculdade de nutrição, aprendia coisa diferente todo dia. A gente vai na igreja e quando para ouvir, a gente precisa ser edificado. Tem coisa que a gente pode já saber, mas o outro não sabe, não tem problema. Mas tem que ter aprendizado, tem que ter crescimento. Só que hoje o conceito de igreja, ele está completamente deturpado. A gente vai para sentir uma emoção, para ser dopaminado, as luzes tudo girando, a parede preta. O meu problema com a parede preta é esse, que é para dar uma impressão de show, é para te dopaminar, é para mexer com o emocional. O meu problema é esse, porque quer imitar o mundo e te dá um êxtase. Aí tu sai de lá todo emocionado, todo feliz, da mesma forma que alguém que vai para um show. Isso é dopamina. Isso daí é mexer com a tua energia interior. É mexer com o teu emocional. Isso não é trazer ensinamento que liberta. Igreja edifica os santos. E como a gente se edifica? Primeiro, ensinamento bíblico. Segundo, comunhão fraterna. A coinonia, né? A unidade do corpo. O encorajamento. O irmão está meio triste, está meio desanimado. Aí a gente percebe, chega, chama o irmão para conversar. Está tudo bem, irmão? Meio desanimado, está acontecendo isso, isso. Você dá uma palavra de ânimo. O Espírito Santo te usa. Aí o irmão tem mais um fôlego. Manifestação dos dons espirituais, isso a gente vai aprender também.
cuidado pastoral, aconselhamento e disciplina corretiva. E não dá para cuidar, não dá para aprender, não dá para ter comunhão se eu sou membro de uma igreja e eu não vou para a igreja. Não faz sentido eu ser membro de uma igreja e não ir para a igreja. Amém? Por isso que nós temos que estar presentes. Vocês vão perceber, vocês já sabem, os membros da igreja e aqueles que irão se tornar, se assim Deus permitir, vão perceber que eu não tenho nenhum problema em relação à contribuição, se deu contribuição, se não deu, isso é você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem tem mais um envelope ali, né? Nem fica mais envelope ali, né? Fica não, né? Antigamente ficava, mas estavam começando a botar nome e a gente tirou. Porque não tem necessidade. Eu não quero saber quanto que A dá, quanto que B dá, não estou nem aí. Mas nós temos que estar presentes. A gente é cristão, é membro de igreja EAD agora? É membro de igreja à distância? É online, membro online. Não dá. Como é que a gente vai praticar a ceia? Como é que vamos praticar o batismo? Como que vamos praticar a comunhão? Tudo isso é pré-requisito para sermos igreja. Temos que estar presentes. Nisso daí, sim, nós entendemos como pré-requisito. Terceira marca da igreja, o propósito, melhor dizendo, é a evangelização do mundo. A igreja proclama e leva o evangelho a todas as nações. Ela cresce dessa forma. Agora, sobre o governo da igreja. Como que a igreja deve ser liderada? Bom, a igreja é liderada por Jesus, amém? Mas eu não estou vendo Jesus aqui. Alguém está vendo Jesus aqui? De repente alguém está tendo uma visão. Você tem muito disso, né? Eis que vejo o varão de branco. Tem até um pregador que fala, né? Vem um pregador, prega 2 horas, 2h30, sua paletó, ninguém dá um glória a Deus. Vem um desavisado, que não conhece Bíblia, e fala, estou vendo o varão de branco. A igreja explode. Eu não estou dizendo que a gente não tem visão, amém? Não estou dizendo que Deus não fala. Deus fala, Deus se manifesta, só que não dessa forma. A gente vai ter uma aula sobre os dons espirituais e vamos entender melhor essas questões. Cristo, ele governa. Só que ele não está aqui presente fisicamente. Ele deixou o seu Espírito. E através do seu Espírito, ele separou os ministros da igreja. Os ministros da igreja, que são os pastores, os líderes, eles são submissos a Cristo e à autoridade das Escrituras. Então, antes de vir o pastor, Cristo, Bíblia, pastor. Amém? Eu posso falar lindamente aqui. Eu posso mexer com a tua psique, eu posso fazer um negócio que tu vai sair daqui hipnotizado. Pyong Lee, aquela coisa assim terrível. Vai sair daqui, uau! Eu não falei em conformidade com a Bíblia, acabou. Nós tivemos a reunião da igreja. Todo o tópico que nós falamos, tinha texto bíblico ou não tinha? Reunião da igreja. Reunião de membros. Bíblia. Tudo baseado na Bíblia. Vocês já perceberam? Nossa aula, toda vez, referência bíblica. Quando vocês tiverem acesso à apostila, vocês vão ver tudo lá, com referência bíblica. Por quê? Porque a nossa base, o nosso esteio, o nosso fundamento tem que ser a Bíblia. Porque se eu chego aqui e falo, olha só, eu tive uma visão. Tive uma visão que eu me casava com mais 2 mulheres. Deus me autorizou a casar com mais 2 mulheres. Quem é que pode questionar isso aqui? Ué, Lincoln, eu estou falando que foi Deus que mandou fazer isso. Ué. Isso aconteceu, só que o cara não teve visão, teve uma revelação lá. Que ele poderia casar com mais mulheres. Tomar outras mulheres e se deitar com elas. Ué, como é que a gente vai questionar? Você acabou de falar, pastor, que Deus fala, que os dons se manifestam. Só que eles têm que estar em sintonia e submissos à palavra. É por isso que tem um monte de pastor que é pilantra, que vai falar assim, não, vai fazer assim porque Deus me disse para fazer, pronto, e acabou. Mas pastor está indo contra a Bíblia. Não, mas Deus mostrou e é assim e tem que ser, pronto, acabou. Ué, quem é que tem mais autoridade na igreja? O pastor ou a Bíblia? Bíblia. Amém? Sempre a palavra de Deus. Então, Cristo, Bíblia, pastor. Ele estabelece pastores, mas os pastores
são submissos e devem ser submissos. A Bíblia. O Novo Testamento ele vai apresentar essa liderança pastoral como uma autoridade espiritual que tem que ser exercida pelos homens que foram chamados por Deus para governar. Nós não entendemos, quando olhamos para a Bíblia, que Deus chama mulheres para pastorear. Isso quer dizer que as mulheres são inferiores? O cargo pastoral, ele é alguma espécie de honra, de grandeza para o homem? Não. O cargo pastoral é uma função. Por exemplo, ontem, as irmãs vieram limpar a igreja. Elas estão em algum cargo de evidência por conta disso? Elas são superiores por conta disso? É uma responsabilidade. Só que aí a gente volta na marca e na essência e do propósito da igreja. Como mudaram o propósito da igreja, entendendo que igreja é para autopromoção, é para glória própria. Aí tem o culto do aniversário do pastor. Que loucura! Que insanidade! Culto do aniversário do... Eu achava, irmão, que o culto era para Deus. Não sabia que era para mim. Isso é loucura, isso é idolatria. Culto do aniversário do pastor. Eu não estou falando de um culto de ação de graça. Eu não estou falando que não pode presentear. Dia 6 de julho é meu aniversário. Fica aí a dica. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Timothy Keller. Só pegar um livro e dar para o pastor. Está tudo certo. E umas camisas também que eu estou ficando gordo. Tudo certo. A situação está triste. Glória a Deus. Então, eu não estou falando de um culto de ação de graça, eu não estou falando que não pode presentear um ao outro, o pastor, isso. Não é isso. Culto do aniversário é insanidade. Como eles mudaram o conceito e o propósito da igreja, aí eles acham que o cargo pastoral, o exercício pastoral, é alguma espécie de honra, de grandeza, sabe? É um anseio, o meu sonho é ser pastor. A pior coisa que tem para tu ser na igreja é ser um pastor bíblico. A pior coisa no sentido da cobrança. Você tem noção que quando todo mundo morrer, o apocalipse acontecer, o anticristo ele for pisado e acabou tudo, eu vou estar diante de Deus e vou ter que responder pela Ana, não por ela, eu não vou salvar ela, mas eu vou ter que responder aquilo que eu ensinei para Ana, para o Mário, para a Maria, para a Alessandra, para o Jéssica, para o Pedro, para o Davi, para todos vocês. Por que tu falou aquilo lá? Aquilo não está em conformidade com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus vai requerer isso de mim. Você tem noção? Em Tiago fala, não queira ser mestre. Nesse momento eu estou exercendo esse ministério, ministério de ensino, ministério de mestre. Não queira ser mestre, porque sofrerão maior juízo. Irmão, eu querer ser pastor, querer ser um mestre, para mim, Vitor, tá? É loucura, porque eu vou ser muito mais cobrado naquele dia. Por que eu estou aqui, então? Obediência. Eu sou meio maluco também. Mas por obediência. Aquilo que Deus me chamou desde lá de trás. Então, quando falamos que não reconhecemos o ministério pastoral para as mulheres, é porque a prerrogativa da liderança, de ser o cabeça, Deus deu ao homem. Deus ele vai cobrar isso do homem. Nem todo homem é pastor, mas todo pastor. Ele será um homem. Amém? A gente falou na semana passada, eu comentei brevemente também, né? Isso não diminui a importância das mulheres. Pelo contrário, as mulheres, elas carregam... Inclusive, Paulo elogia muito as mulheres, elogia e agradece muito as mulheres, porque sempre contribui muito, muito, muito. Homem, já dizia, as feministas não prestam, né? Brincadeira. As evidências bíblicas do ministério pastoral. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem devem prestar conta. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem. O pastor, o presbítero, ele pode ser assalariado da igreja. Ele não pode usurpar o povo. Amém? Uma prerrogativa minha,
até onde Deus me der graça, eu não quero ser assalariado da igreja. O pastor pode ser assalariado, mas ele não tem que ser assalariado. Uma prerrogativa minha com a Aliança Cristã é que, enquanto eu tiver o meu sustento, e eu espero que seja isso até o meu último suspiro de vida, eu não ser assalariado da igreja. Tito 1,5 fala que Paulo deixa Tito em Creta para organizar a igreja e estabelecer liderança local. 1 Timóteo 4,11, Paulo fala para Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Tito 2,15, fala estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Atos 20 e 28, os líderes foram chamados para supervisionar e pastorear o rebanho de Deus. Deus estabelece sempre uma liderança para cuidar do seu povo. A liderança plural, ela traz muita divisão. A liderança plural, ela traz muitos pensamentos distintos. Deus, ele trata com uma liderança do seu povo, do povo que ele está chamando e separando, para que essa liderança seja responsabilizada no final. Então, a depender de quem eu colocar aqui para pregar, por exemplo, só um exemplo, tá, irmão? Eu boto a irmã Rosângela aqui para pregar. Se ela pregar alguma heresia, ela vai ser cobrada. Mas eu também vou ser cobrado, porque eu a coloquei. Eu coloco o Mário para pregar. Ele vem, prega. Se ele pregar alguma heresia, ele vai ser cobrado. Só que eu vou ser ainda mais cobrado, porque eu, como liderança da igreja, não preservei a igreja desse herege. Brincadeira, tá, irmão? É só um exemplo. Eles estão abençoados e trazem mensagens maravilhosas. Mas qualquer coisa que eu fizer, que alguém faça errado, e eu, como pastor, não intervir, eu sou cobrado. Porque Deus levanta uma liderança, não para ser honrada, não para ser glorificada, mas para cuidar e para zelar do rebanho. Amém? Por isso é uma liderança, não é uma pluralidade de liderança. E eu preciso prestar conta ao Supremo Pastor segundo Pedro escreve em 1 Pedro 5, 2 a 4. O nosso sumo pastor é Jesus. Amém? Tem alguns termos na Bíblia que vão designar a figura da liderança. Presbítero, do grego presbúteros, que significa aquele que enfatiza, aliás, que dá uma ideia, né, da pessoa madura e experiente. Bispo, que é episcopos, que enfatiza a supervisão e o governo espiritual. E pastor, poimen, que enfatiza o cuidado e a direção do rebanho. Presbítero não é menor que pastor, e pastor não é menor do que bispo. Os três são sinônimos. Isso é importante entender, porque vamos voltar no propósito da igreja. O propósito não é autopromoção, não é evidente, blá, blá, blá. Não é isso. Só que eles mudaram isso. Aí, para satisfazer todo mundo, eles têm que inventar 1,5 milhão de cargos. Aí já tem o pastor. Aí eles inventaram que o bispo é maior do que o pastor. Só que aí tem o pastor. Aí tem outro irmão que ele até tem uma desenvoltura, mas é um negócio meio marromeno. Ele não é pastor, ele é presbítero. Presbítero. Ele é presbítero. Aí pega aquilo que é a mesma coisa na Bíblia para os três, bispo, pastor e presbítero, é sinônimo. Só que aí eles separam para ter mais cargo. E eles ainda inventam mais. Tem um apóstolo primário, aí tem o doutor em divindade, aí tem o semideus, aí também tem, eles tudo, o anticristo, o diabo, capeta, filho do diabo, tudo, eles são tudo isso daí. Porque ficam inventando moda e vai mudando e mexendo com a cabeça do povo. Aí o povo não quer ir para a igreja adorar a Deus, quer ser pastor, aí quer ser bispo, aí quer sempre estar mais acima, como se fosse patente de quartel. Igreja não é o quartel. Sargento, tudo oficial, não é isso. Tem irmão que começa como membro da igreja, aí vira obreiro,
vira diácono, depois vira pastor. Tem outros que é igual ao meu caso. Eu nunca fui obreiro, nunca fui diácono. Sempre fui pregador. Pregador não é título, mas quando fui ver pastor. Não existe uma regra, mas tem gente que quer inventar um monte de coisa. E não segue a bendita, para não falar de outra forma, né? A bendita qualificação pastoral. É qualquer um virando pastor, é qualquer um sendo consagrado, qualquer um sendo colocado no púlpito para falar qualquer asneira. Pega 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 5, Tito 1, do 5 a 9, a gente vai ver as qualificações do pastor. A gente tem que olhar para aquele irmão e tem que ver essas qualidades nele. Uma mais, outra menos, mas essas qualidades. Tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Que tem de pastor adulterando, irmão? É uma loucura. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, sensato, inimigo de contendas. Aqui, para mim, é um pouco difícil, né? A gente arruma uma briga aqui, outra ali, mas tudo certo. Inimigo de contendas, não avarento, governa bem a própria casa, não neófito, ou seja, não é recém-convertido, tem boa reputação com os de fora, apegado à palavra de Deus. Você tem pessoas que a frase delas é: pastor não presta. Ah, e não é porque a gente está pregando o evangelho, não é porque são inimigos da cruz de Cristo, é porque quando tu vai ver, ó, fulano está me devendo, deu um calote, pegou piada e não pagou. Quem é? Pastor. Olha a qualificação. Boa reputação com os de fora. Antigamente, né? Não, fulano é pastor. Beltrano é pastor. Ainda tem meia dúzia que respeita. Quando descobre que eu sou pastor, muda de você para senhor. Mas Deus quer chamar, né, de você. Mas tudo certo. Respeita, ok. Mas tem outros que não estão nem aí, porque perdeu completamente a credibilidade. Completamente. Bom, a disciplina na igreja, para a gente encerrar. A disciplina na igreja ela é necessária para a gente manter a pureza e a santidade da igreja. A disciplina não é para excluir, mas é para, quando algum irmão errar, ele precisa ser devidamente instruído e corrigido. Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Eu sempre deixo isso bem claro para os irmãos. O pastor, ele não está aqui para tomar decisão sobre você. Você chegar para mim e falar assim: pastor, eu recebi uma oferta de emprego, mas é lá para São Paulo. O que eu faço? Eu não sei. Eu vou saber? Eu não sou RH, eu não sou... Como é que é aquele trem lá do teu trabalho? Que seleciona a vaga de emprego. Eu não sou de recrutamento e seleção. Eu não sei se você tem que ir, eu não tenho o contexto da sua família. Eu não estou aqui para dominar sobre a tua vida. Porém, quando acontece algum erro, em especial dentro da igreja, ou algum escândalo externo, e você é membro da igreja, eu, como pastor, preciso intervir. A igreja, irmão, olha como a essência ela foi perdida. A igreja ela está acostumada ou a pegar os problemas e botar para debaixo do tapete, ou a empurrar com a barriga. Aí tem a irmã Rosângela, tem problema com a irmã Norecida. Eu, como pastor, sei disso. Aí eu fico aqui. Tudo certo. Enquanto uma vem e abre o culto, a outra vem e prega, tá tudo certo. Eu não estou nem aí, eu vou empurrando. Lá na frente o problema estoura. Eu vi o problema surgindo, mas eu não quis resolver. Mas a Bíblia, ela traz essa questão da disciplina. Do chamar, corrigir, instruir. A gente precisa estar aberto a isso. Por quê? A igreja tem que dar testemunho. Imagina uma igreja manchada de escândalo, de corrupção, de irmãos que não se falam. Que loucura! Irmãos que não se falam, gente. É a mesma coisa quando alguém chega para mim e fala: eu não falo com meu irmão, eu não falo com meu pai. Eu falo: cuidado, hein? A vida é curta. Isso é loucura, isso é impensável. Aí o fulano errou, o irmão errou. Aí a gente vai punir ele. Não é punir, é preservar a igreja e preservar o irmão.
O irmão cometeu um erro, um escândalo, ele está vivendo nesse escândalo, ele vai ser afastado nas funções, ele vai ficar no banco. Mas é punição? É igual minha mãe fazia comigo, que me botava de joelho, me botava no cantinho para pensar, pegava o cinto, arrancava o meu couro, ficava nada, né? Não tem um ditado lá de quem bate não lembra, né? Aleluia. Então, brincadeira, não arrancava o couro, não consegue, o bracinho curto, né? Vamos lá. Então, não é para punir, é para preservar, é para salvar. Porque se a pessoa está pecando, ela continua vivendo a vida sem nada mudar pelo caminho, ela vai achar que está tudo certo. Então precisa ter a disciplina, precisa ter o discipulado, precisa ter palavras de confronto e talvez até de afronto. Que é isso, pastor? Sim. Algumas palavras, às vezes, que a gente vai falar, vai ofender, falar no individual, na conversa. Pedro vira para Jesus, não, Jesus, não vai ser dessa forma, não vai ser assim, não. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de diabo. Isso é disciplina. É chamar, é trazer um impacto. Tu está sendo igual o diabo, irmão. Teve uma vez que um irmão virou para mim, né? A salvação é pelas obras. Eu falei, para de ser herege, irmão. Ficou vermelho, com mato. Ficou louco. Mas a realidade precisa vir à tona. Imagina, ele está na igreja e começa a disseminar que a salvação é pelas obras. Olha o estrago, olha o dano que ele vai trazer para a igreja. Não pode. Precisa ser chacoalhado. Então, a disciplina eclesiástica, ela é necessária. Ela vai trazer restauração para o pecador, vai proteger a igreja e vai glorificar a Deus. O processo da disciplina está em Mateus 18, verso 15 a 20. Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. Primeiro passo, a confrontação pessoal. Se o irmão pecar, Jesus está falando, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O primeiro passo, quando alguém comete algum erro, dentro ou fora da igreja, é chamar no privado. Chamar para conversar. Segundo passo, se porém, verso 16, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, ele ouviu, mas ele não mudou, chama de novo, chama com testemunha. Olha, estamos corrigindo o irmão assim, assim, assado, porque ele está fazendo isso. Chama a testemunha. Ele não ouviu, você chama a igreja, o irmão, infelizmente, não está ouvindo. Está assim. Depois de chamar no privado, chamar testemunha e chamar perante a igreja, e o irmão não se aprumar, ele não é mais membro da igreja. Verso 17. E se ele não os atender, diz-o à igreja, se ainda não houver arrependimento, o caso é levado à congregação. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o, Jesus falando, como gentio e publicano. Isso quer dizer, não o considere mais membro da igreja. Jesus está dizendo que existe um processo de disciplina que, se não for cumprido pelo membro da igreja, ele pode ser e deve ser excluído da membresia. Amém? Isso é falta de amor? Isso é processo disciplinar estabelecido por aquele que disse que temos que amar os nossos inimigos, que temos que amar uns aos outros. O amor não substitui a disciplina. O amor não tira o peso da responsabilidade do que é ser igreja. Amém? Pecados exigem disciplina. A gente vai ver isso em Corinto, vai ver em Romanos e por aí vai. A membresia da igreja, ou seja, pertencer ao corpo de Cristo. A gente já falou bastante sobre membresia, né? É necessário sermos membros e termos a responsabilidade em ser membro de uma igreja. Amém? Bom, igreja, então, ela não é perfeita, mas a igreja ela é preciosa.
Amém? Devemos ter esse entendimento, devemos saber e conhecer isso. A igreja é a noiva de Cristo, comprada com seu sangue, habitada pelo Espírito e destinada à glória eterna. Efésios 5, 27 promete que Cristo apresentará a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, somos chamados a viver como membros fiéis do corpo de Cristo, adorando e edificando, evangelizando, submetendo-nos à liderança, preservando a pureza e amando uns aos outros. Apocalipse 21, 2 e 3, João vai antecipar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Até acontecer a glorificação da igreja, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, viva como igreja fiel, santa e missionária para a glória de Cristo. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, te agradecemos por essa escola bíblica dominical, que o conhecimento e entendimento de como ser igreja venha estar vivo em nós, para a glória e para o louvor do teu santo e maravilhoso nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.